Deixa eu te fazer uma pergunta. Você vive ou sobrevive? Vamos entender como que a psicologia, a terapia e o autoconhecimento podem fazer a gente responder essa pergunta. Solta a vinheta. Dia, tarde, noite, seja o que for, seja muito bem-vindo aqui a mais um episódio do podcast Ponto de Fala. Isso mesmo, sempre trazendo pontos de vista que merecem um ponto de fala. Mas antes de começar mais uma super conversa aqui com vocês, eu quero pedir, se inscreva aí no canal, isso mesmo, acione o sininho da rede social, deixe seu like, comentário, sugestão, assim mais gente fica próxima aqui do canal, com os episódios todas terças e quintas. E galera, a gente tá lá no Apoia, sim, exatamente, você pode ser um apoiador do canal, ter vantagens exclusivas, estar perto da gente aqui, conhecer bastidor, acompanhar o programa ao vivo. Então clica aí no link da descrição, apoia.se/ponto de fala, saiba como ser um apoiador do canal e venha mais perto da gente. Hoje a nossa conversa aqui é muito bacana, muito interessante, vamos falar sobre autoconhecimento, vamos questionar um pouco a vida, filosofar, por que não, né? Saber se a gente está vivendo ou sobrevivendo. E para isso, eu trago ela que é psicóloga, escritora aí, tá com um livro maravilhoso que ela me deu aqui de presente, daqui a pouco a gente vai falar dele. É a Luana Ganzert. Tudo bom, Luana? Muito obrigada pelo convite, por me permitir sempre levar a mensagem. O mais importante é a gente levar a nossa mensagem para as pessoas que de fato precisam e estou aqui para servir. Legal, Luana. A gente estava falando aqui do livro dela, gente, né, que é um tema que a gente traz muito aqui no nosso programa, né? Questionar se a gente está vivendo ou está sobrevivendo, se a gente está, por acaso, naquele piloto automático, né, Luana, que a gente gosta de falar. Eu estava até questionando que as pessoas parecem que acostumaram que o dia a dia tem que ser chato, tem que ser ruim e tudo mais, né? É por aí mesmo, a gente está sobrevivendo e está deixando de viver na essência? A grande maioria das pessoas, Fernanda, eles estão entrando num padrão de sempre olhar o que falta, olhar o que a gente não tem, olhar o que está difícil, porque é um mecanismo principal do nosso cérebro de permanecer sobrevivendo, permanecer vivo, permanecer aqui. Então, nós acabamos que olhamos para aquilo que está faltando com medo de não viver mais. Porém, na vida, na prática, isso mais atrapalha do que ajuda. Quando eu olho para o que falta, eu fico naquele marasmo, aquela sensação muito negativa de tá ruim, tudo tá ruim. Não é tudo tá ruim. A gente sempre tem momentos muito bons dentro daquilo que às vezes está ruim de fato. Né? Não vamos ou descartar. Aquele que é mais chato, né? Não vamos descartar. Não, pode ter coisa chata assim. Né? Eu amo o meu trabalho, mas nem tudo nele são flores. Tem coisas chatas e que eu preciso enfrentar. Eu amo ser mãe, mas tem coisas difíceis nessa relação. Eu amo estar casada, mas tem coisas que são difíceis. Então, em tudo que a gente vai escolher, vão ter desafios. E é importante que a gente perceba o desafio não como algo muito negativo, para não ficar nesse ponto de tô sobrevivendo a esses desafios. Não, eu preciso viver esses desafios. Faz parte do processo de crescimento. Sim. Como que a gente começa a fechar essa equação? Porque a gente começa a relacionar a sobrevivência, né? A gente relaciona muito ao trabalho, né? Você falou um pouco disso já aqui. Como que a gente equaciona isso, né? Que a gente está vivendo uma verdadeira pandemia de saúde mental, né? Burnout, ansiedade, depressão. As pessoas, como que elas começam a se recuperar disso, né? Tem recuperação ou é uma geração perdida já? Eu não acredito que nada é perdido na vida. Inclusive, quando a gente perde alguma coisa, existe um ganho por trás. Então, eu não acredito que nada é perdido. A geração não está perdida. A geração está vendada. Tá. Costumo dizer que nós não estamos enxergando o que precisamos enxergar por desconexão do humano que somos. A evolução, e não tenho nada contra a gente crescer, a gente ter muita informação, não é isso, muito pelo contrário. Eu até admiro tanto crescimento, tanto conhecimento, tantas pessoas colocando à prova a tua capacidade cognitiva para criar, né? Isso é legal. A questão em ponto que eu quero refletir com você aqui, com vocês, é o quanto de fato eu estou presente, eu estou sendo eu em tudo que eu estou fazendo, em todas as escolhas que eu estou fazendo. Porque tem de tudo, mas nem tudo serve para mim. Minha avó já dizia, existem oportunidades para todos, mas nem toda oportunidade é para você. E a falta de conexão faz com que a gente pegue tudo,
mas esqueça daquilo que de fato é nosso. E o lance de volume de trabalho, né? Tem muita gente se queixando disso, né? E, enfim, de que as empresas parece que não estão tendo o olhar necessário para isso. Você que roda o Brasil aí, dando muita palestra sobre isso, né? Chegou já o momento das empresas identificarem que elas precisam cuidar melhor da saúde mental dos funcionários? Já mudou muito isso. Tá. Muito, muito, muito. Significativamente mesmo. Mas ainda tem muito a melhorar. Tá. O que acontece é que uma pessoa sem auto-performance, ela não tem alta performance em nada do que ela vai fazer. Então, o que tem acontecido? Grandes empresas já estão olhando para o colaborador como alguém que precisa estar em processo de desenvolvimento. Precisa se conhecer, precisa saber quem é. Até para saber aonde que ele vai colocar o talento daquela pessoa dentro do ambiente de trabalho dela. Então, essa gestão, quando eu entro num processo de autoconhecimento, quando eu sei quem eu sou, quais são as minhas virtudes, os meus talentos, eu não preciso ficar olhando só para os meus fracassos, embora eu precise cuidar deles para que eles não atrapalhem os meus talentos. Certo. Mas as empresas já estão olhando para isso para determinar certa atividade e não colocar a pessoa no lugar errado, onde ela entre num processo depressivo, num burnout, numa ansiedade, numa crise existencial aí, que na verdade está sendo muito comum, né? Tá rolando demais, né? Sim. E a gente está vivendo um momento até de polarização, digamos assim, de que alguns executivos acham que, pô, é frescura dessa nova geração, todo mundo agora vai ter burnout, todo mundo vai ter depressão, né? Como é que eu entendo em que momento que eu tô na empresa? Se eu tô só cansado, se eu realmente preciso levantar a mão e falar, gente, para mim deu, não aguento mais, é hora de pedir demissão. Como que a gente se autoavalia? Olha que interessante. Esgotamento físico, mental. Principalmente, né, o mental, ele é um peso anterior ao esgotamento físico. Primeiro a gente começa na nossa mente, na nossa cabeça. Eu começo a me desaproximar de tudo que fazia sentido para mim. Por exemplo, eu amo momentos em família no domingo. Tá. Mas às vezes a sobrecarga do meu trabalho faz com que eu leve tudo isso para minha casa, porque eu preciso estar em alta performance, eu preciso fazer aquela empresa girar, eu preciso fazer acontecer, e aí eu trago a responsabilidade para os momentos em que eu deveria estar me cuidando, curtindo, aproveitando, relaxando, e aí eu trago esse excesso. Ou algumas outras preocupações. Por exemplo, fico pensando no boleto que eu tenho que pagar na segunda-feira e hoje é domingo. Opa, peraí. O domingo costuma ser um dia de desespero, né? Sábado e domingo, principalmente no finalzinho de domingo ali, né? Quando você sabe, você tem aquela chamadinha do Fantástico. Já entra a depressão, né? É a música da depressão para muitos, né? Já sabe que amanhã eu tenho que pagar conta, eu tenho que ir pra minha vida, pro meu dia a dia, e que às vezes é estressante. Então, estar atento ao peso emocional interno, porque é interno. Mas, quando não aguento mais segurar aqui dentro, começa a transmitir no meu corpo. Eu começo a ter alergias, eu começo a ter... Enfim, são N fatores. A insônia é uma coisa muito forte, insônia, né? sudorese. Sim. Insônia ou então excesso também a gente não precisa... Não quer levantar, né? Não quero, tô muito cansada. Ou eu durmo e acordo muito cansada. Eu tenho uma predisposição... a ficar mais recluso, mais... Eu não tenho o meu lado bacana, sabe? De bom dia, só se for pra você. Que ranzinza logo cedo, né? Logo de manhã. Então, prestar atenção em tudo isso, né? A vida não pode ser amarga, nem deve. E tem exercícios, né? Que assim, a gente muito fala de autoconhecimento, né? Mas como eu começo a fazer isso, Luana? Como eu começo a me conhecer melhor? Como eu começo a escolher melhor os meus momentos? Entender mais o que está acontecendo aqui dentro de mim? Como é que a gente começa a fazer isso? Olha que legal. É muito interessante que eu falo, autoconhecimento está aí para todo mundo, mas a gente tem uma gama muito grande de pessoas que nem sabe o que é isso. E tá se vendendo aí a roda no mercado, né? Autoconhecimento. Inclusive de pessoas que não se conhecem, vendem autoconhecimento. Não, e o que me coloca medo também, Luana, antes de você continuar, é que algumas pessoas gostam de vender receitas prontas, como se 10 dicas funcionassem para todo mundo, né? Não funciona, não funciona. Autoconhecimento já diz, auto é um olhar para você, e você é único. Por mais que você tenha problemas comuns
que eu possa ter um problema e você ter um problema parecido com o meu, nós somos diferentes, a nossa história de vida é diferente. Ah, mas e irmãos gêmeos? Irmão, já recebi essa pergunta. Também é diferente. A percepção, a forma de ressignificar, de registrar os comandos são diferentes. Eu posso ser univitelino, nascido da mesma placenta. Eu vou ser diferente. Por quê? É isso que traz... Eu posso ter o mesmo talento que você, mas mesmo assim eu tenho uma essência única. Então, olhar para isso, para não fazer mais do mesmo, para não ser mais do mesmo, para não buscar sempre do mesmo, é um principal ponto, assim, né? Opa, peraí, o que é meu aqui nessa história? De tudo que me ensinaram, de tudo que registraram, de tudo que eu aprendi, agradeço, porque é importante esse processo de gratidão, mas o que é meu? O que é meu? Por que eu gosto da cor rosa? Por que eu gosto da cor azul? Por que eu gosto de macarrão e não de arroz e feijão? O que é meu, de fato? O que eu gosto de verdade? Porque, às vezes, na conexão com outras pessoas, a gente vai pegando os gostos das outras pessoas, porque elas nos ensinaram. Vou te fazer uma pergunta agora. Claro. Ao contrário, cara, vou mandar pra entrevistando você, o Fernando Turro e Luna Ganser. Para vocês pensarem também. A vida toda, né? Você aprendeu com pessoas, nos livros, enfim, na televisão, hoje nas redes sociais. Você aprendeu. A informação chegou em algum momento para você e você registrou. Agora, de tudo que te ensinaram, de tudo isso que te ensinaram, o que é do Fernando de verdade? Pois é. Faz sentido? Desde sempre, né? Desde sempre. Se pensar, a escola é assim, né? A vida é assim, a vida né? é assim. A vida é assim. O que é meu de verdade? Sim. E quando eu paro para pensar sobre isso, e se eu fizer essa atividade, essa reflexão todos os dias, o que é meu de verdade? Eu começo a entrar num processo de autoconhecimento. Eu começo a entender quem eu sou. Por que eu gosto disso? Simplesmente porque alguém me ofereceu? Simplesmente porque é gostoso, é docinho, ou enfim, né? É trending, né? Como vai falar, tendência, todo mundo faz. É uma tendência, o que é? Então, quando eu paro para pensar, o que é meu nessa vida? Meu relacionamento, dentro dele, o que é meu? Meu filho, ele é meu? O que dele é meu? Porque ele vai crescer, ele vai ter, né, as próprias ideias, ele vai ter... Dentro do meu trabalho, o que é meu? Quando eu me conecto com isso, eu entro na minha essência, na melhor versão que eu posso ser, que eu posso me tornar. E aí, a partir disso, a minha vida fica leve. Aí eu entro no processo de autoconhecimento. Sim, e nesse passo do autoconhecimento, né, até a chamada aqui do seu livro, escolha ser a sua melhor versão todos os dias. Eu estou imaginando aqui, ainda não li o livro, vou ler muito em breve aqui, mas eu estou imaginando a gente abrindo um guarda-roupa e escolhendo a nossa melhor versão ali, né? Como que é esse processo de escolher a nossa melhor versão lá? Excelente pergunta, né? Eu tava pensando, olha como é a energia e como é a conexão, né? O universo, ele vai trazendo. Eu tava pensando sobre isso ontem, depois desse treinamento de alto impacto. Embora eu tenha ido eu participei, nos bastidores, deixa eu só falar primeiro, né? Isso. Nos bastidores, eu comentei com o Fernando que eu participei de um treinamento de alto impacto nessa última semana agora, né? Foi bacana. O que é isso? Eu participei de vivências que me fizeram entrar no pico da minha emoção, de raiva, de amor, de tristeza, de angústia, para conseguir olhar para dentro e movimentar o que era preciso. Eu entrei nisso. E eu tava exatamente fazendo a mesma reflexão ontem, na volta, sobre como é que a gente, escolhe a minha melhor versão. E a mesma analogia veio, gente, acreditem se quiser. Eu pensei em abrindo o guarda-roupa e agora? O que eu vou pôr? As cabidinhas ali, né? Vou usar essa analogia agora, acho que é importante. Vamos pensar que cada cabide que você tem ali dentro do teu guarda-roupa é uma área da tua vida. É uma área que você precisa buscar. Você não vai com roupa de ginástica para uma reunião, vai? Não. Assim como eu não consigo ser mãe no meu ambiente de trabalho. Eu posso até ter características desse comportamento, mas não vou ser. Então, às vezes eu preciso mudar essa roupa. Eu preciso abrir o meu guarda-roupa de novo e entender em que lugar que eu tô, em que posição que eu tô, aonde eu preciso me posicionar. Então, agora eu tô aqui 100%. No meu momento de trabalho, tô entregando o meu melhor. E tô aqui num podcast com o Fernando, conversando sobre autoconhecimento. Eu não tô sendo mãe.
Mas tem uma linguagem materna, de acolhimento, de entrega. Mas se eu estiver só na linguagem materna e acolhimento, eu não passo e eu não dou o melhor que eu posso dar. Então eu preciso, com o meu processo de autoconhecimento, equilibrar. E equilíbrio não é cíclico, não é linear, ele é cíclico, perdão. Ele não é linear, ele é alto e baixo. Sim. Equilíbrio, quando a gente pensa numa linha reta, né? Não, vamos pensar numa gangorra. Gangorra, para se equilibrar, ela precisa subir e descer. E é ponto. E até mostra que você tá vivo, né? É isso, né? Se fizer analogia com os negócios de batimento cardíaco, é sempre pra cima e pra baixo, né? Linear que você tá morto. Exatamente. Então, buscar esse estado de presença no que eu estou realizando no momento. Isso faz parte de um processo. Mas não significa desligar as outras essências, como você disse, né? De forma alguma. Não tem só o Fernando trabalhador, só o Fernando pai de família, não, né? Sim. Ele é uma pessoa só, né? Você me fez pensar uma coisa agora. Imagina, eu, Fernando, na minha relação de amizade, ou eu, Luana, na minha relação de amizade. Tô ali na minha relação de amizade. De repente, minhas amigas me convidam para ir num lugar bacana, num restaurante. E eu me desligo, me desconecto de outras áreas da minha vida, que eu sou mãe, que eu sou esposa, que eu sou... Sim. E de repente chega um cara e começo... Percebe? Como eu tô... Não, eu sou ali, mas eu tenho uma essência por trás. Claro. Eu permaneço sendo íntegra, sendo verdadeira, sendo honesta comigo mesmo. Então, não tem... Eu posso ser tudo. Eu posso. Mas neste momento eu sou única. Naquele momento eu sou única. Agora eu sou mãe, agora eu sou profissional, agora eu sou esposa. Agora, enfim, né? Eu vou entrando nisso. Sem dúvida. Agora eu vou compartilhar algumas questões aqui, né? Que acho que podem ser empecilhos nesse caminho de autoconhecimento e da gente se encontrar realmente na felicidade, viver e não sobreviver, que é comigo, mas acho que acontece com muitas pessoas. A primeira delas é o saber dizer não, ou não saber dizer o não, né? Como que a gente começa a exercitar isso, né? Porque para mim, por exemplo, sempre foi uma dificuldade, e eu percebia depois, né, que eu fui fazer terapia, que era alguma coisa que me estressava, me deixava ansioso e até depressivo, que eu não conseguia, né? É da minha essência falar, não, eu faço, tudo bem, eu vou fazer e tudo mais, né? Tudo bem a gente dizer não às vezes, né, Luana? Tudo bem. E é importante, de novo, volta no que a gente acabou de falar. A vida é sobre um equilíbrio. E equilíbrio às vezes eu vou dizer não, às vezes eu vou dizer sim. Ponto. Olha que interessante. O fato de eu não ter coragem, muitas vezes, de dizer não. Coragem é construção de segurança. Quanto mais eu me sinto seguro, mais corajoso eu estou. E o falar não está muito relacionado a... E aí? O que as pessoas vão pensar? Exatamente. O que as pessoas vão pensar? O ser humano, de uma forma integral, ele precisa estar num processo de aceito. Ele precisa ser aceito, ele precisa ser amado, ele precisa ser cuidado, validado. E quando eu não tenho esse reconhecimento, essa validação, eu acabo me deixando mal. Tá. Né? Eu fico mal, eu me permito. Por que eu falei me deixando mal? Porque sou eu que me deixo mal. Eu me deixo estar naquela condição Sobra de estar mal. pra gente mesmo, né? É verdade. Né? A pessoa pode até ter dito que eu sou, sei lá, feia. Mas se eu tomar aquilo como verdade, fui eu que permiti aquilo entrar. E o falar não é muito parecido com isso. Se eu tenho medo de ser rejeitado pelo outro, eu vou na tentativa de ser amado, de ser cuidado, de ser amigo, eu vou falar sim, mesmo que eu queira falar não. Porque eu preciso me sentir pertencente àquele grupo. E aí a gente precisa tomar muito cuidado. Será que eu de fato desejo pertencer a esse grupo? Será que de fato eu desejo estar perto, dentro deste grupo? Então é um ponto importante a gente pensar quando a gente precisa falar não. Se é algo... eu não acredito nesse valor. Eu não tenho habilidade para estar. E agora não é o meu momento. Eu preciso conhecer qual é o meu momento. Para eu poder falar sim. Vamos pensar, você me fez um convite. Se eu não tivesse no momento... Se eu não tivesse aqui em São Paulo, ou se eu não tivesse no momento de estar, eu poderia ter falado não. Muitos não falam não, por medo daquela porta fechar. Eu sei. Não é? Mas existe uma forma que de deixa eu dizer... que na véspera, pessoal, não posso ir, desmarca aqui, deixa a gente na mão aqui, né, mano? Quantas vezes não acontece? E isso é um saco, porque a pessoa não se conhece. Né? Ela não tem respeito com ela mesma. E quem dirá vai ter com os outros. Esse é um problema. Então,
qual é o principal ponto? Eu preciso me conhecer, eu preciso entender os meus limites. Eu preciso ser claro, falar assim, Fernando, estarei tal data. Né? Isso, até a gente exatamente. essa data estarei disponível. Aqui eu consigo fazer isso para você. Aqui eu consigo entregar isso para você. Esse projeto eu posso entregar tal dia. Filha, quando você tiver tantos anos, você vai conseguir. Eu vou permitir. Porque é um processo que eu preciso trabalhar para poder falar sim. Mas o sim precisa estar coerente com o que eu acredito, com os meus valores. Eu falo não para muita gente. Muita gente. Como a gente lida com um chefe que não aceita isso, por exemplo? Você fala, ó, eu consigo entregar sim. Você quer isso aqui, tudo bem, mas no prazo que você pediu não dá, não vai rolar. E aí, como é que a gente faz? Difícil essa pergunta, Berlinda total aqui, né? Deixa eu pensar o que eu posso falar, porque, né? Difícil, né? Mas é uma situação que difícil. acontece muito, infelizmente, né? Muito. Alinhamento de expectativas é um principal ponto. Certo. Nós estamos vivendo tanto no automático que a gente esquece de alinhar a expectativa. Todos os dias precisamos alinhar expectativas. Expectativa não é uma coisa que você tem que alinhar uma vez por mês. Não. Todos os dias. Primeiro eu alinho as minhas expectativas com o que eu preciso fazer, com o que eu dou conta. Pode acontecer de eu ter me comprometido e acontecer um imprevisto. Né? Pode acontecer. Que tipo de imprevisto? Eu posso ter ficado gripado, doente. São coisas que fogem do meu controle. Atravessou outra demanda no meio. Atravessou outra coisa. Tô ali dentro, eu preciso entregar esse projeto pro meu chefe, mas aconteceu uma coisa que era mais urgente e importante, eu precisava entregar. Agora, se isso acontecer, na medida que eu recebi a outra demanda, eu preciso já orientar. Falei, olha, eu tinha dito para você tal prazo, mas vai ficar um pouco apertado. Para eu conseguir entregar, talvez eu precise de ajuda. Talvez eu precise puxar outras pessoas para... E avisar com uma antecedência, né? Com antecedência. Não só na véspera, eu não vou te entregar amanhã. Né? O nome disso é visão. É visão do que eu preciso ter lá na frente. É visão. Eu sempre digo, primeiro vem a visão, você olha lá na frente, o que pode ter de desafio que vai acontecer? Óbvio que você não vai conseguir enxergar tudo, porque desafios vão acontecer no meio do processo. Tá. Faz sentido? Total. E aí, quando eu olho lá na frente e os desafios acontecem, eu tenho que acionar um outro ponto, um outro elementozinho aí que é importante, que chama-se integridade. Integridade. Putz, esse desafio aconteceu, ele é maior do que eu esperava. E agora? Quais são as ferramentas dentro disso que eu posso acionar? É um pedido de ajuda dentro da minha casa, é um pedido de ajuda dentro do meu trabalho, é um pedido... Porque pode acontecer. Então eu preciso levantar a mão e dizer, eu preciso de ajuda. Ser sincero, né? Ser sincero. Que tem a ver com ser você. Totalmente. Transparência, né? E, Luana, outro ponto que às vezes atrapalha muito a gente, você tocou até um pouquinho nele, que é o medo, né? Quando é que eu sei que... Muitos falam que, de certa forma, é legal sentir o medo, mas aquele medo que é o friozinho na barriga, aquela coisa que te faz... Você está curtindo, aquele medo que vai te fazer bem, né? Como é que eu separo as duas coisas na minha cabeça? Quando que o medo está me fazendo mal, por exemplo? Olha, é importante... Meu Deus, quando a pergunta boa. Tá me fazendo pensar aqui. Por isso que é importante a gente não brifar antes. Eu sou super do natural. Não, se eu tivesse brifado, talvez não teria Uhum. sido tão espontâneo e tão verdadeiro as respostas. O que acontece, né? O medo, ele é importante porque vai me fazer pensar. Uhum. Medo me coloca em estado de presença. O que eu estou vivendo agora? Vou dar um exemplo do que eu vivi, tá? Quais eram as atividades de impacto? Atividades que davam muito medo. Uhum. Andar no caco, andar no fogo. A gente pulou de costas de um andaime de 3 metros de altura e um monte de gente segurando. Sabe tá Deus louco. se eles seguram a gente, né? Vem 1 milhão de coisas na cabeça, né? Assim, vira. Então, enfim, o que acontece nisso? Senti medo. Muito medo. Óbvio que eu estava num ambiente seguro, eu estava num processo de treinamento, mas a ideia era acessar de fato essas emoções. Tá. Quando que o medo é saudável? Quando eu estou no momento presente e eu estou dentro dele, poxa, não tem nada para me deixar inseguro aqui. Eu estou dentro de um aspecto onde eu posso ser socorrida se eu precisar de uma emergência. Faz sentido dentro do trabalho a mesma coisa. Vou tomar uma decisão profissional. Qual é a minha dificuldade? Às vezes eu não tenho conhecimento. Opa, mas eu sei onde buscar. Então eu começo a construir uma segurança.
O medo, ele é importante para me fazer pensar e enxergar os caminhos que eu vou construir a coragem. Mas ele trava, ele é ruim quando... Já falei, né? Que eu ia falar. Ele é ruim quando ele trava. Trava. Você não consegue fazer, né? Exato. É tipo você subir num palco para uma apresentação e não conseguir fazer. Deu branco e legal dar branco. Mas, gente, deixa eu só lembrar o que eu ia falar, porque seja verdadeiro, seja você, me deu um branco. Eu fiquei com muito medo de estar aqui com vocês. Estar dentro da tua vulnerabilidade faz você enfrentar o teu medo. Se posicionar como um ser vulnerável, porque você é um ser humano, você vai errar. Sim. Vai errar muito. Até vai errar mais do que acertar. O ponto é, o quanto eu estou disposto a aprender com esses erros. O quanto eu estou disposto a estar aberto a aprender com eles, né? Então, quando ele te trava, quando ele não permite que você faça o que tem que falar. Eu entendi que eu sou comunicadora. Eu entendi que eu, Luana, nasci para comunicar e ajudar pessoas a se tornarem emocionalmente fortes. Dentro do campo emocional. Sim. Imagina, tô aqui num podcast. Se eu tivesse medo de falar para um público, eu não sei quem vai ouvir. Se eu tivesse medo do julgamento, eu não sei como é que eles vão interpretar. Eu não sei como é que eles vão fazer. Isso passa pela minha cabeça, óbvio. Mas se eu tiver medo, eu não faço. Não vai rolar. Eu não faço. Agora, ao invés de eu pensar nisso, e volta naquilo que a gente começou a falar no começo, eu vou sempre estar olhando para o negativo, para o que falta. O que eu tenho para contribuir? Tem muita gente aqui que não vai gostar do que a Luana tá falando e tá tudo bem. Mas tem muita gente também, ou tem uma pessoa apenas que vai gostar. E que a vida vai ser transformada a partir disso. Faz sentido. Já vale muito a pena, né? Muito a pena. Muito a pena. Não é uma massa. Não é a massa. Não é número. A gente tem que parar de... Embora a gente seja número, né? As redes sociais nos cobram isso, né? Parece, né? Número de curtida, número de seguidores, número de não sei o quê. Não é número. Número não conecta. Ah, mas uma conta bancária gorda, maravilha. Eu também. Óbvio que eu quero. Mas se eu não... sei lá, tenho 50 milhões na minha conta bancária e não sei... Como é que vou fazer isso para conectar com aquilo que faz sentido para mim? Nem faz sentido eu ter 50 milhões. Eu vou estar infeliz, eu não vou estar contente, eu não vou estar dentro do meu propósito, dentro da minha missão de vida. E pronto, eu não estou perto de pessoas, né? Verdade. Agora, um medo que surgiu muito, né? Assim, principalmente pós-pandemia, que a gente viu um boom assim, foi das pessoas terem medo de estar em público, né? Ficaram muito tempo em casa. E tem gente que não consegue sair assim até hoje. É algo que com autoconhecimento, terapia, é tratável assim ou é alguma coisa mais séria? Sim, super tratável, super tratável. O medo de sair de novo, né? Se relacionar. Você falou uma palavra que me chamou muito a atenção. Até vou pedir permissão para usar esse termo. Claro. Né? Pandemia. Nós estamos numa pandemia de saúde mental. Você usou esse termo. Saúde mental, saúde emocional. A gente saiu da pandemia do coronavírus. E aí a gente passou por uma pandemia de saúde mental. A gente só fez uma transição de uma pandemia para outra. Por que isso aconteceu? Porque a gente não mudou a nossa mentalidade. Nós tivemos a oportunidade de mudar a nossa mente nesse tempo que ficamos enclausurados. Praticamente dentro... Cativeiro. No cativeiro. Praticamente foi isso que aconteceu. Nós tivemos esse tempo. Mas, ao mesmo tempo, não perdemos as obrigações que já existiam de vida diária, dentro da nossa perspectiva, né? Não perdemos essa obrigação e a gente se sobrecarregou. Ou seja, não tivemos tempo de olhar pra gente. O que aconteceu? Assumimos um peso de quem nós já éramos e um peso das coisas que estavam aqui fora. Responsabilidades aumentaram. Né? Eu trabalhava 8 horas por dia, passei muitas vezes a trabalhar 12, 14. Não, vocês devem ter sentido um aumento assim no consultório absurdo, né? A grande maioria das pessoas, não foi só psicologia, não. As pessoas, de uma forma geral, trabalhavam redobrado. Sim. As famílias que não ficavam em casa, que não viam a bagunça, agora tem o trabalho, tem mais o trabalho de casa. Então, conectou tudo aquilo. Verdade. Eu passava muito mais tempo organizando e fazendo as coisas. E aí, eu fui me perdendo. A pandemia de saúde mental começou a acontecer. Porque eu estou muito mais preso em dar performance aqui fora, a trazer resultado, a ter dinheiro para minha sobrevivência, porque a gente percebeu a importância do dinheiro, a construir, a fazer. E eu comecei a olhar para o campo, para as gramas dos vizinhos e perceber que os deles
tava funcionando e o meu não. Que loucura isso. E aí entra o ponto em que você chegou, né? A gente começou a ficar cego. A gente começou a ficar cego. E esquecer de quem nós somos. Comparação faz muito mal, né, Luana? Muito. Ponto. Vou colocar outro ponto. Tá. É importante a gente se comparar com quem nós fomos. Tá. A comparação com o outro ou vai me superiorizar ou vai me inferiorizar. Tá. Não é legal. O que eu de outro não vai fazer bem, né? Não vai, porque a história do outro é diferente da sua. Porque a vida do outro é diferente da sua. As escolhas do outro é diferente da sua. Os mecanismos que ele tem interno de coragem, de segurança, é diferente do que você sente. Os sentimentos dele é diferente do seu. Não dá pra gente se comparar com o outro. O que a gente pode fazer com o outro? Modelar. Funcionou com o outro? O que eu posso tirar de modelo pra aplicar em quem eu sou? Maravilha. Agora, comparar é legal quando eu me comparo com quem eu fui ontem. Tá. Ontem a Luana era uma Luana que era mais receosa, tinha mais medo de falar, era mais insegura. Hoje eu tô me sentindo mais segura. Ou vice-versa, porque tinha coisas que eu conseguia fazer ontem que hoje eu não consigo. O que eu fiz ontem que deu certo e que hoje não deu? Então, esse tipo de comparação é legal. Mas quando eu abro o leque pra olhar pra fora, a comparação não é legal. Você vive uma eterna disputa com aquilo que você nunca vai conseguir ser, né? Nunca o outro vai. você nunca vai ser. É isso. Você nunca vai ser o outro. Que loucura. Perfeito. E agora, muitas crianças e adolescentes também estão cada vez mais consultando, indo aos consultórios psicólogos, né? Sim. Nesse universo da criança e do adolescente, o que está acontecendo para eles estarem também com a saúde mental mais prejudicada, Luana? A população geral tá, né? Tá. Nós somos referências das nossas crianças e adolescentes. Se a gente não está bem emocionalmente, somos reflexos. Também está lá, né? De novo, nós aprendemos com o meio. Nós aprendemos com aquilo que nos é apresentado. Quem são as pessoas do qual essas crianças e esses adolescentes estão convivendo? Quem são essas pessoas? Como é que está a saúde mental dessas pessoas? Não deve estar legal, porque se tivesse legal, não teria reflexo neles. Então, dá um exemplo básico aqui. Hoje em dia, as nossas crianças, os nossos adolescentes não leem. Verdade. Não leem. Escrevem VC. Sabe? Não escrevem o quê? Nem o sim que é curtinho, só usam um S para falar assim. Sim, um S. Peraí, o que é isso? Né? Por quê? Dificuldade de entrar. Não tenho concentração para ler. Não, você tem concentração, porque você lê TikTok, você lê Instagram, você lê YouTube, Twitter, essas redes aí, né? Trends. Você lê isso. Como é que você não tem concentração e foco? Você não tem concentração e foco para ler aquilo que... quer dizer, você tem concentração e foco para ler aquilo que você está acreditando ser importante para você. O que tá todo mundo fazendo. Agora outra coisa que minha avó dizia, você não é todo mundo. E hoje eu entendo, eu não sou todo mundo mesmo. Eu não preciso agir como todo mundo, né? Todo mundo tá fazendo, você não é todo mundo, né? Você não é todo mundo. Conhecimentos que nossas mães, nossas avós trazem muitas vezes, né? Não tá em nenhum livro que vale para a vida inteira, né? Total, né? Agora, ainda pra gente falar aqui do livro, Luana, até vou usar um exemplo aqui, até postei no LinkedIn agora cedo, que eu fui passar com os meus filhos no fim de semana, e o mais velho de 12 anos, ele leu uma placa no restaurante, né? Happy Hour, toda sexta-feira às 18. E ele me perguntou, papai, como as pessoas se conformam que a hora feliz é só na sexta-feira depois das 18? Uau, 12 anos. Nossa, me arrepiou. Falei, puxa, eu acho que tem salvação, né? As próximas gerações estão, de repente, pensando que o trabalho não precisa ser chato e tudo mais, né? Como é que eu começo, então, né? No meu ambiente de trabalho, a pensar diferente, a não achar que aquilo lá tem que ser chato e ponto final porque é trabalho. A gente foi ensinado muito de que o trabalho não precisa ser legal, né? Mas essa reflexão que o meu filho fez, eu acho importante isso, porque a vida tá na segunda a sexta também. A vida não tá só no fim de semana, né? Exatamente. Por que eu preciso descansar só final de semana? Por que eu preciso descansar só final de semana? Por que eu preciso sair com os meus amigos só na sexta-feira, às 6 horas da tarde, para fazer um happy hour? Por quê? Aonde está escrito que esse fato é o verdadeiro? Então, eu preciso deixar leve a ponto de entender que
é um processo interno. Quando você contou do seu filho, o que eu pensei? Possivelmente você foi um pai que nunca mostrou que trabalhar é ruim. Às vezes a gente fala, nossa, mamãe tem que trabalhar amanhã. Fica triste. Mamãe gostaria... Aquela coisa do domingo à noite que a gente comentou, né? Exato. Eu tô praticamente 10 dias longe da minha casa. Longe. Todas as vezes que eu vou contar o que eu tô fazendo, eu falo com os meus filhos praticamente todos os dias. Quando eu vou contar o que eu tô fazendo, eu conto com uma empolgação gigantesca. Olha que legal o meu trabalho. Esses dias, eu tava arrumando a mala pra viajar, né? Pra sair trabalhar. Minha filha olhou pra mim e ela não tem perfil nenhum de mãe. Ela é mais pai. Ela seria mais backstage. Ela não estaria aqui. Embora ela já gravou um podcast comigo também. Que legal. Tá se soltando, tá se soltando. Bacana. Né? Ela olhou pra mim e falou assim, mãe, eu acho muito legal o seu trabalho. Muito legal. Aí eu falei, filha, você gostaria de trabalhar com o meu trabalho? Ela tem 13 anos também. Ela falou assim, não sei se é pra mim, mas eu acho muito legal o seu trabalho. Por quê? Porque ela via a minha empolgação ao fazer. Eu tô indo para ajudar pessoas. Eu tô indo para me conectar com mais pessoas, contribuir com a vida de mais pessoas, porque é isso que faz a mamãe ter dinheiro pra pagar a escola que você gosta, comprar o tênis que você quer, fazer a viagem que você quer. Cada vez que eu vou, é um tijolinho que eu vou colocando ali pra gente construir aquilo que a gente quer, o nosso sonho. Então, eu olho para o meu trabalho e eu explico para as crianças, eu tenho um de 6 e ela de 13. Quando eu vou falar para os dois, eu falo com empolgação. É muito legal. É engraçado que quando as crianças veem meu marido saindo para ir para a loja, ele já fala, o papai foi pra loja, né, mãe? Papai foi pra loja. Eu falei, foi pra loja. Então, assim, ele sair de casa pra ir trabalhar é uma coisa legal. É uma coisa gostosa. É uma coisa prazerosa. Isso vai determinar muito da relação que ele vai ter no futuro com Total. o emprego, né? Total. E aí eu vou entender que eu não preciso esperar sexta-feira para eu ser feliz. Eu posso ser feliz fazendo o que eu tô fazendo. E é interessante que eles percebem, eles veem. Muitas vezes eles escutam os desafios que a gente tem dentro da nossa vida profissional. Eles vêm, a gente conversa. Eu não escondo das crianças. Eu sento com os dois e falo, olha, sei lá, vamos pensar aqui. Um episódio que já aconteceu em outros momentos. Alguém tá tentando tirar a vida, né? E me liga. E eu preciso sair no meio, a gente tá ali almoçando, eu preciso sair, ou fazendo, jantando, e eu preciso sair no meio. Rola isso mesmo, Lona? Acontece, já aconteceu algumas vezes. Então, acontece. Precisam de mim. O que eu deixo claro pra eles? Eu preciso ir, mas eu vou voltar. E quando eu voltar, a gente vai terminar de fazer o que a gente tá fazendo. Ou, às vezes, entregar um projeto. Não necessariamente só a ligação de quem tá tirando a vida, mas preciso entregar um projeto. E eles estão ali, vamos assistir um filme, vamos assistir um filme. Eu vou terminar até aqui, e depois que eu terminar aqui, a gente vai assistir esse filme. Então, a empolgação, eles sabem que existe uma obrigação dentro do trabalho, existe uma entrega, e eu preciso disponibilizar uma energia para eu fazer aquilo. Essa energia não é ruim. Agora, as pessoas entendem como ruim, porque elas colocam energia, e aí, o que elas pensam? Eu tô gastando energia com o meu trabalho, e eu tô perdendo energia para estar junto ali. É um equilíbrio. De novo. Sim, totalmente. Ele é a gangorra. É a gangorra. É a gangorra. Precisa estar atento. Eu acho que estou com esse ponto mais pesado, digamos assim, né? De a pessoa tentativa de tirar a vida e tudo mais. Como que eu consigo olhar no meu ambiente de familiar ou entre amigos, ou comigo mesmo, que eu não estou só triste, eu estou já numa depressão e eu preciso ter mais cuidado com isso, Luana? Tá. Tem como a gente identificar? Tem muito. Um ponto. Perdi o prazer pelas coisas que eu sempre gostei de fazer. A família que identificar a pessoa mais afastada, e é importante, o afastamento, às vezes, é importante pra gente. Então, não é assim, família, perceba uma coisa. Seu ente, uma pessoa que você gosta, se afastou de você. Tá com depressão. Não é isso que eu tô querendo dizer. O que eu tô querendo dizer é que, às vezes, ele precisa desse momento pra pensar, pra respirar. Qual que é a minha postura nesse momento? Eu tô aqui. Eu não sei o que você tá sentindo. Eu não sei o que tá passando pela tua vida. Talvez a gente não tenha se comunicado tão bem quanto eu gostaria, quanto você gostaria até aqui. Mas eu tô percebendo você mais afastado. Eu tô percebendo que
alguma coisa está acontecendo. E se tiver acontecendo e você quiser me ajuda, eu estarei aqui. Pronto, não fui invasivo, não usei. A pessoa Não forçou a barra. Não forcei a barra e a pessoa vai entender. Agora, vamos pensar que está muito mais grave. Que a pessoa já teve uma tentativa ou já deu indícios. Não aguento mais viver. Tem um ditado, né? Quem vai fazer não fala. Fala, Costuma falar, dá um sinal, né? Muitos sinais. Não aguento mais, minha vida não tá boa, nada pra mim dá certo. Pessoas muito pessimistas, muito negativas, a gente se torna... E talvez eu nem era assim. Eu era leve, feliz, e de repente eu me tornei uma pessoa assim. Opa, é um ponto de apoio. Se for uma pessoa em que eu ainda tenha controle sobre a vida dela, vamos pensar um adolescente, uma criança, porque isso acontece também com esse público, marca um profissional, ajuda de um profissional. A não ser quem é um profissional. Cara, pesquisa na rede. Instagram hoje, psicólogos. Vai aparecer uma lista pra você. Você vai ver, atendimento online, atendimento presencial, regional. Vai aparecer. Começa a observar qual é o perfil daquele profissional e se faz sentido pra você marcar uma sessão com esse profissional. É mais disfuncional, é químico. Porque depressão é química. Precisa de medicação. Um ponto, Fernando. Remédio. Remediar não é pra tratar. Quantas pessoas com depressão que você conhece que não faz terapia, mas toma remédio? Não vai resolver. Remédio não é ruim. Ele faz parte do processo. Ele é um conjunto. Só isso. É um combo, né? Total. Você vai ter muito mais tempo ali com dificuldades. Se você quiser, de fato, melhorar e fazer essa virada... Vai para um profissional de psicologia, ele vai fazer uma avaliação e, se for necessário, ele vai encaminhar você para um psiquiatra. Ele vai te pedir uma medicação. A medicação entra como química que regula o estado. Não ajuda. Medicação camufla sintoma. Você vai se sentir melhor, vai sentir prazer, mas não resolveu o teu problema. Tirou o remédio e vai voltar sintoma. Sim. Quando você está regulado, você abre espaço para consciência. E aí, a partir disso... o terapeuta consegue fazer um trabalho muito melhor. Então, todos os casos precisam de remédio? Não. Mas alguns precisam. E a gente precisa estar aberto para isso. O que eu preciso? Remédio não é para uma vida inteira. É remédio. Remediar um tempo. Não é para sempre, né? E voltando a falar dessa identificação. Então, eu observo a abertura que a pessoa está me dando também. E também, se eu não conseguir ter essa abertura... eu chamo alguém que eu sei que ela confia. Porque às vezes o impacto de problema é comigo. Às vezes é o meu comportamento. Então, nesse momento, eu preciso ser humano o suficiente para reconhecer que eu falho. E que eu não falei o eu te amo muitas vezes. Que eu não estive presente muitas vezes. Que eu preciso reconhecer isso. E dizer, cara, eu falhei. Mas eu tô aqui agora. Agora eu tô... inteiramente aqui para te ajudar. Tô com a mão estendida. Sabe? Acho que isso é importante. Sim. E o terceiro ponto de reconhecer é, antes de querer estender a mão para alguém, se certifique de que você tá bem de verdade. Se você não tá bem de verdade, procura ajuda você. Você se ajudando, você vai conseguir ajudar o outro. Esse é o principal, né? Esse é um dos principais pontos, né? Tá mais recluso, tá mais triste... não tô com prazer mais pra vida, não como a comida que eu gostava, fiz a comida que a pessoa ama. E ela deu uma mexidinha ali. Agora, isso é pontual, ou seja, algo específico neste momento, ou tá algum tempo dessa forma? É um outro ponto que a gente precisa pensar para entender se tá em depressão ou não. Né? Porque tristeza é natural e é comum. E nós ficamos tristes eventualmente e é natural. Agora, se mas não... tem um prazo, né? Ela dura um tempo. Exatamente. Há 30 dias, todos os dias eu tô triste. Tem alguma coisa errada. Agora já tocou num ponto que eu acho que pode ajudar a gente a viver e não sobreviver, que, de certa forma, eu acho que a gente está tendo uma falta de afetividade nas relações humanas, né? Né? E faz a diferença você falar que seja, putz, você vai almoçar na casa de alguém, pô, tava gostosa a sua comida, ou parabéns, você fez o trabalho certinho, que trabalho legal que você fez, né? Esse elogiar, de trocar mesmo afeto, né, entre os seres humanos, digamos assim, que deveria ser mais natural, de
De certa forma, acho que ajuda também, né? A gente viver melhor. Muito. Pra quem fala e pra quem ouve. Sim. Né? E é uma vibração num campo energético muito acima. Quando eu valorizo o outro, Isso. quando eu entrego uma coisa boa pro outro, né? Eu elogio. Eu estou entregando também uma vibração muito alta. Um abraço, né? Às vezes as pessoas abraço. dão um abraço, as pessoas veem e acham até esquisito, de tão raro que tá. Um sorriso. Né? Um sorriso. Olha, oi, tudo bem? É. Né? O que te custa um sorriso? O que te custa? Né? Agora, interessante, né? Às vezes eu sei que o outro, estou disponível aqui para escutar. Mas o outro começa a falar, ai, minha vida não tá muito legal e tal. Ah, mas a minha também. Ah, mas... Nossa, isso é clássico. Ah, mas você não sabe o que eu passei, né? Caramba, né? Se eu tô estendendo a mão, eu não tô ali para falar de mim, eu tô ali para ouvir de verdade o outro, né? Eu tô ali para abrir a minha escutativa e perceber o outro através dessa percepção, desse sentido. Mas é interessante, as pessoas... Nossa, é um clássico, gente. Tipo, a pessoa não deixar nem terminar a frase, eu também tô assim. Ah, mas isso acontece e tal. Putz... Quebrou a pessoa que precisava, de repente, só ser ouvida, né? Mais nada. E às vezes a gente só precisa desse cuidado, né? Desse olhar. Tudo é percepção. E quando eu falo que tudo é percepção, esteja no momento presente, esteja aqui agora. Eu devo estar com um monte de problema para eu resolver a hora que a gente desligar as câmeras. Mas eu não tô pensando em nenhum deles, porque eu tô aqui agora. Eu tô 100% focada, 100% presente nas perguntas que você tá me fazendo e para eu extrair lá de dentro o melhor que a Luana tem para entregar para as pessoas que estão aqui nos ouvindo, nos vendo, né? Então, é sobre isso. É sobre opa, peraí, agora eu tô aqui. Como que tá meu campo? Como que tá as pessoas? Como que estão as pessoas? Ah, eu preciso estender a mão. Eu tô numa vibração ruim, eu tô me sentindo mal, tá ruim para mim. Então, opa, deixa eu paro. Às vezes eu entro num estado onde o outro que está melhor que eu vai poder me estender a mão também. Exatamente. Então, como é que eu estou para eu me posicionar? Agora, um amigo me convidou para ir tomar um café. E, de repente, eu aceitei. Eu já vou com a sintonia, com a vibração lá embaixo. Ah, nem falei, nossa, que café gostoso. Já chegar lá e falar, 10 minutos tem que ir embora. Não vou, né? Melhor não ir. Exato. Vai cuidar de outras coisas. Exatamente. Que legal, Luana. Agora, para fechar, queria que você falasse do seu livro, onde que a gente encontra, e falasse também a experiência. Eu vi que aqui tem prefácio do Joel J e apresentação do Roberto Chinhachi. Como que foi estar perto deles, né? Olha que legal, né? Todo mundo acha assim, simplesmente cheguei perto. Eu falo que pessoas que crescem e têm resultado, elas gostam de ter outras pessoas na mesma vibração, na mesma sintonia, na mesma energia. E que também têm o espírito de crescimento. Né? Eu sou mentorada, tanto do Joel quanto do Roberto. Não foi assim do dia para a noite. A Luana teve que construir resultados. E não estou nem dizendo construir uma história, porque a partir do resultado eu construo a minha história. Construir resultados para que eu chegasse onde eu cheguei. Então, eu entrei num grupo de mentoria do Joel. E ali, no grupo, ele me deu um desafio. Ele selecionou alguns dos mentorandos e ele deu um desafio. Olha, você quer ser grande? Você quer que as pessoas te enxerguem? Você quer contribuir de fato com o mundo, com a humanidade? Você precisa ter um livro. Qual é a tua verdade? Você precisa colocar isso dentro do livro. E antes de chegar no Joel, o meu primeiro contato com o desenvolvimento humano foi com o Roberto Chinhachi. Vou contar essa história rápido. Claro, não. Eu tava num momento muito difícil do nosso relacionamento, eu e Renê brigando muito. E brigando mesmo, porque a gente tinha uma mentalidade muito fraca, muito de crenças limitantes. E aí ele falou assim, me escrevi, eu e você, não sei como é que eu falo no plural, nós dois, mas é mais ou menos assim. Ele escreveu, eu e ele, num curso em 2017, do Roberto Chinhachi, um evento chamado Now, que pra gente era caro pra Dedéu na época, e assim, caro pra Dedéu era, sei lá, uns R$200 a entrada. Entende? Tá. Mas pra gente era caro. Fazia diferença. Era caríssimo. 2017, era caro.
olha a percepção. Caro pra quê? Porque era uma entrega que exigia cognição. Agora, se eu tivesse que comprar uma passagem, sei lá, pra Europa, pra Disney, não era caro. Entendi. Entende? Era essa visão, Tá. mentalidade de escassez total. E a gente foi, fizemos o curso. Falei, meu Deus, uau. E lá ele vendeu uma mentoria de 20 mil reais. Pra mim, 20 mil reais era um valor absurdo. Um absurdo. Falei, meu Deus, nunca na vida eu vou conseguir pagar uma coisa dessa. Mas um dia eu vou. Eu tinha certeza que um dia eu ia. E voltamos embora. Eu sou muito executora. Como que eu descobri isso? Me autoconhecendo. Eu entendi que eu tenho um perfil executor. Eu apliquei tudo que o Roberto tinha ensinado naquele treinamento. Roberto e os outros mentores que ali estavam. Tudo que ele tinha ensinado. Ali, eu apliquei. O que aconteceu? Minha agenda fez um boom. Aumentou. Fila de espera. Falei, meu Deus, funciona? Funciona. E o dinheiro não era o problema. Saindo do curso, o René falou, olha, eu te trouxe pro curso porque senão a gente ia se separar. Enfim, eu trabalhava com relacionamentos, mas eu não tinha integridade. Eu não percebia que esse era um valor que eu precisava para entregar. Começamos a crescer. Chegamos em 2019, a gente estava grande. René começou a emprestar cheque pro padrasto, que acabou trocando com agiotas. E eu não sabia disso, não existia comunicação ainda. O padrasto não conseguiu cumprir, né? Pagar. Sim. Era o nome do René que estava em jogo. A gente entrou aí numa dívida gigantesca. Putz. A gente estava numa construção na época de uma casa. Ou seja, a nossa dívida ficou em torno de R$1 milhão. Caramba. Foi tenso. Acho que 2019 foi o pior ano da nossa vida, assim. Nesse campo, nesse momento, eu falei, não dá. Entrou o marketing digital na nossa vida. 2019, René começou a estudar, ele é muito curioso, o René, ele é de explorar, meu marido é de explorar. Ele começou a estudar marketing digital e ele falou assim, olha, aqui talvez tenha uma solução. O marketing vende o quê? Dinheiro fácil, não é? Então, é isso, a essência é isso. Dinheiro fácil, vamos lá. A gente foi para um evento de marketing digital e lá ele decidiu que ele ia fazer um lançamento da Luana. Tá. Olha que doido, né? Vou encurtar a história porque é muito grande, né? Vou encurtar, porque senão vocês vão ficar... E ali surgiu o desejo de compartilhar a minha mensagem, a minha história. Deu um trabalhinho, não foi assim tão simples, né? Mas René teve um pouquinho de trabalho até me convencer, porque eu era psicóloga assim, ó. Não, é só aqui, ó. 1 a 1, entendi. Não dá. A gente aprende isso muito na faculdade, né? E aí, depois disso... eu comecei a trabalhar com o Instagram e eu percebia que dava, que funcionava. 2020, estourou a pandemia. Um pouco antes da pandemia, janeiro, a gente decidiu que ia fazer um lançamento de um curso de saúde mental. Eu ia fazer uma mentoria para pessoas que não poderiam pagar uma terapia, um processo terapêutico, mas faríamos uma imersão interna para buscar autoconhecimento. Foi meu primeiro lançamento digital. Bum, explodiu. Primeiro, tinha uma demanda escassa ali, um povo precisando. E entrou para esse programa de mentoria, eu falei, cara, esse negócio funciona. Eu não preciso. O mesmo trabalho que eu tinha em atender uma pessoa, eu conseguia atender 50 em 1 hora. Sim. Funciona. E sabe o que eu senti? Que no grupo a coisa ficava muito melhor. E aí eu fui crescendo. Quanto mais você cresce, mais você percebe que os seus recursos ficam poucos. E que você precisa dar novos passos, aprender novas coisas. Não é assim, cheguei agora, acomodei. Não vai acontecer. Você vai crescer. Foi quando o Roberto, eu fiz uma live, coloquei um livro do Roberto embaixo, eu não tinha nem apoiador. O livro era o apoio. René tirou uma foto de cima, apareceu a capa do livro do Roberto. E eu gravei um story e compartilhei assim, obrigada pela participação na live de hoje, Roberto. Chique. Tá brincando, que barato. Ele viu esse post e, coincidentemente, ele faria um outro evento, exatamente o mesmo evento que eu fui em 2017. Só que dessa época era para 3 mil pessoas. Na primeira vez que eu fui era para 500. Ou seja, até ele estava num processo de evolução. Ele me convidou
me mandou um áudio, não entenda isso como uma ação de marketing, falou muito, muito assim. E eu gostei muito do teu perfil e eu gostaria de ter você, eu tô te dando. Eu sem dinheiro, com a dívida, sem dinheiro, ele me convidou. Eu não tinha dinheiro para vir para São Paulo. Não tinha. O que eu fiz? Cara, eu vou convidar alguém que tem dinheiro. Eu tenho os 2 convites, ele me deu 2. René não vai poder ir comigo mesmo. Alguém vai ter que ficar trabalhando. Eu vou, essa pessoa paga as despesas e eu dou o convite. Porque é o mesmo preço. Vai ficar elas por ela. Deu certo. Minha cunhada veio comigo. E lá, o Roberto vendeu de novo o curso de 20 mil reais. Minha mentalidade já estava outra. Eu não tinha dinheiro nenhum. Mas eu tinha uma dívida de 1 milhão. Eu não tinha dinheiro, tinha uma dívida e ele vendeu o curso de 20 mil reais. Eu liguei pro René, eu lembro que ele falou assim, mas como? Como que mais você 20 vai? mil na dívida aí? Como? A gente já tem 1 milhão pra pagar, como é que você vai? Você lembra disso, amor? Como? E eu olhei pra ele, por telefone, eu falei pra ele assim, cara, no pior momento, eu estendi a mão e disse pra você, independente da dívida, o que eu quero é a minha família, eu tô com você. A gente vai pagar isso. Agora, quando eu trago, você vem jogar isso, então pra mim não faz sentido essa relação. Agora eu entendi que de fato não faz sentido a gente estar junto. A gente pensa muito, muito. E o problema não é pensar diferente, tá, gente? Mas naquele momento foi isso que eu joguei pra ele. A gente pensa muito diferente e não faz sentido pra mim. O que aconteceu? Eu saí de lá com a inscrição feita do curso. Ponto. Virei a maior chave da minha vida. Era uma imersão de alto impacto, mas aí era pra me trabalhar, não pra aprender a técnica, né? E dali eu não sei... de fato, não tenho clareza em que momento que a gente conseguiu. Porque foi um processo, foi muito rápido tudo. Eu cheguei perto do Roberto, ele me destravou total, a gente lidou com assuntos do tipo abuso sexual, essas coisas todas que eu tinha vivido na minha vida e que eu nunca tinha me destravado. Ele conseguiu me acessar até esse ponto. Eu tinha feito terapia uma vida inteira e não tinha dado conta de cuidar disso, porque eu não me sentia segura. E ali eu me senti segura. Resumindo, ele falou que você precisa de mais. Você precisa levar a tua mensagem. Você precisa ir. Fui fazer curso de palestrante, comecei a fazer palestra gratuita. E eu via que era missão. Né? Eu falava, não é uma opção, é uma missão. Propósito, né? É minha missão, não é opção isso aqui. O que eu faço é... Enfim, aí cheguei num ponto de novo, recurso acabou, tinha recurso emocional, tinha recurso... Mas e aí, tá faltando. Eu cheguei no momento em que eu precisava olhar pro negócio. Entrou o Joel na minha vida. E aí foi quando o Joel começou a trabalhar meu negócio, quem é a Luana negócio, quem é a Luana em relação à vida profissional. Chegou num ponto, cara, você precisa ter um livro. E aí eu tomei a decisão de escrever um livro pelo Joel. Que bom, né? E foi isso que aconteceu, foi assim que surgiu o livro. O Roberto ficou muito na minha cabeça, Joel também. Eu falei, esses 2 precisam estar aí. Participar, né? Participar disso tudo. Que legal. Olha, tem até lugares de metas aqui pra gente preencher, muito legal. Muitas atividades tem. Vou devorar e te falo depois, viu, Luana? Tem. E onde a gente acha o livro, então? Então, nas principais lojas, como é que a gente compra? Tem, nas livrarias do Brasil inteiro. Ontem recebi uma mensagem, foi muito legal. Minha cunhada me mandou uma mensagem dizendo, a gente tá em Londrina e tal. E o Lucas veio comprar uns livros aqui na livraria, meu sobrinho. E aí ela falou assim, e ele foi perguntar se tinha o teu livro. Achamos teu livro aqui, olha a foto. Eu falei, tá em todos os lugares. Né? A família também, né? Eu vejo todo mundo quando chega e vê. Isso é muito bacana. Tem nas principais livrarias. Quando não tiver, você pode pedir pro livreiro, se assim você precisar, né? Ó, pede, o livreiro pede pra editora. A editora Gente é uma editora muito grande, então encaminha pra todo lugar do Brasil e agora do mundo. E também tem no link da minha bio no Instagram. Show. Lá você também encontra. E seu Instagram é? Luana Ganzert. Ganzert. A gente vai deixar aí pra vocês. É isso, Luana Ganzert. Vai Ganzert. aí com o link também pro livro. E lá no link você recebe ele autografado. Olha né? só. Quando comprar no link da minha bio, eu consigo enviar autografado. Na livraria eu não consigo, mas dá pra comprar pela livraria Então a gente vai também. deixar o link da bio aí pra vocês
tendo esse prazer de ter o livro autografado pela Luana. Luana, muito obrigado pelo papo. Eu que agradeço. Adorei que a gente possa cada vez mais viver e não sobreviver. Eu que agradeço. Né? Agradeço o tempo e a disposição de todas as pessoas aqui. E tô aqui para servir. É isso Obrigada. aí. Vindo a São Paulo, sempre de portas abertas aqui no nosso estúdio. Muito obrigada, tá Fernando. E obrigado a vocês que acompanharam mais um episódio aqui do Ponto de Fala. Não se esqueça, se inscreva no canal, deixe seu like, comentário, assim a gente cresce junto e fica mais próximo também nesses papos deliciosos como este que a gente teve aqui com a Luana. Eu sou o Fernando Tuller, esse foi o Ponto de Fala. A gente se vê no próximo. Até lá.